Amados, graça e paz, boa noite. Vamos iniciar mais um nosso culto aqui, né, de louvor e adoração a Deus. Mais uma vez, fazendo através de uma live, porque ainda não está sendo possível nós estarmos congregando ali no nosso templo. Aqui na nossa cidade, perdão, aqui na nossa cidade nós estamos em lockdown, né, Belém do Pará, está todos os comércios, tudo fechado. E ainda não está sendo possível nós realizarmos de forma presencial nossos cultos. Amém? Então por isso nós vamos estar iniciando mais uma vez a nossa live. Vamos orar? Pai, te damos graças, ó Deus, por esse momento, ó Pai, que estamos aqui. Te damos graças, ó Pai, pelas oportunidades, ó Pai, de estarmos, ó Pai, compartilhando, ó Pai, do Teu Evangelho, Senhor. Ó Deus, que essa boa nova, ó Pai, de salvação, Senhor, que as boas novas de salvação possa alcançar, ó Deus, as pessoas, ó Pai, através, ó Pai, desse meio de comunicação, através da internet, Senhor. Possamos ser instrumentos seus, Senhor. Que o Senhor possa estar mais uma vez usando, Senhor, a mim, a Keila, Senhor, para que o seu reino, Senhor, seja expandido, Pai. Fala conosco nessa noite e aceita, Pai, o nosso culto, ó Deus, de louvor e gratidão a Ti. Por isso nós te clamamos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Ele agora vai estar ministrando um louvor bastante conhecido para os irmãos. Amém?
Amém, glória a Deus. Pergunta é, você é feliz? Talvez se a gente fizesse essa pergunta para a maioria das pessoas, algumas pessoas diriam para a gente, sim, eu sou feliz. Outros diriam, não, eu não sou feliz. Mas se nós aprofundarmos essa pergunta e perguntarmos para as pessoas por que ela é feliz, aí nós teríamos uma série de respostas, né? Uns seriam se acham felizes porque tem um bom trabalho, um bom emprego. Outros se acham felizes porque tem um bom casamento. Outros se acham felizes porque realizou algum sonho, né? Teve algum sonho realizado, né? Cada pessoa tem colocado a sua felicidade em alguma coisa. Eu quero lembrar aqui que o autor desse hino, ao escrever esse hino, ele estava passando por um momento de dificuldade. Ele estava passando por um momento de angústia. Ele havia perdido as suas filhas, né? Quem conhece a história, né? Elas haviam morrido num naufrágio por volta de 1870. E mesmo assim, em determinado momento, foi que ele fazendo uma outra viagem de navio, passando pelo lugar aproximado onde o navio com a sua esposa e suas filhas haviam naufragado, e naquele momento ali ele pôde fazer uma reflexão, onde a felicidade dele não estava no que ele tinha, ou não estava no que ele possuía, né? A felicidade dele estava em Cristo Jesus. A felicidade dele estava no fato de ele ser uma pessoa salva por Cristo, alcançada por Cristo. Por isso, eu quero compartilhar com vocês essa noite da palavra do Senhor, que se encontra em Mateus 14, verso 22, até o verso 36. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar, à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro, e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir contigo, por cima das águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe, homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então, aproximando-se os que estavam no barco e adorando-o, dizendo, és verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para o outro lado, chegaram à terra de Genezaré.
E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos e rogavam-lhe que ao menos ele pudesse tocar a orla da sua roupa, e todos que a tocavam ficavam sãos. Senhor, te glorificamos, ó Deus, e exaltamos o teu nome, Senhor. Te pedimos, ó Deus, agora que tu possa estar falando conosco, ó Deus, através, ó Pai, da tua palavra. Faz de nós, ó Pai, canal de bênção, boca sua nessa noite, para o louvor, para a honra e para a glória do teu nome, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Domingo passado, nós estivemos aqui compartilhando com os irmãos sobre a questão das duas casas, né? Uma firmada sobre a rocha e outra firmada sobre a areia. E no domingo nós trouxemos a reflexão de que ambas as casas passaram por dificuldades, passaram por ventos, por águas, mas a diferença entre elas é que uma estava firmada na rocha, e essa resistiu, e a outra que estava na areia, essa infelizmente ruiu. Hoje, nós vamos ver aqui alguns homens, que são os discípulos de Cristo, que eles também passaram por um momento de dificuldade, passaram por um momento de luta. Mas havia também um diferencial na vida deles. Versículo 22 diz assim: logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. Nós vemos no outro texto, também em Mateus 8,18, em que Jesus, em determinada ocasião, Jesus está no barco com esses discípulos, eles também são pegos por uma tempestade, e Jesus está tranquilamente dormindo durante essa tempestade, e alguém vai lá, acorda Jesus: Jesus, você não se preocupa que a gente esteja quase morrendo, quase sucumbindo? Jesus levanta, acalma aquela tempestade, o mar faz grande bonança, e aqueles homens ficam maravilhados. Como é que pode? Ele deu ordem ao mar, deu ordem aos ventos. Às vezes nós temos Jesus dentro do nosso barco, às vezes Jesus está conosco, mas nós não temos essa intimidade, essa ligação de chegarmos até Ele, clamarmos até Ele, pedirmos a ajuda dEle. Esses discípulos já haviam passado por essa experiência. E Jesus os repreende e diz para eles: homens de pouca fé. Homens de pouca fé. E nesse texto que nós estamos lendo agora, novamente eles estão no barco e novamente eles estão passando por uma tempestade. Só que nem que nesse momento Jesus não está no barco junto com ele. Jesus, no versículo 22, diz que Jesus ordenou que eles passassem, que eles pegassem o barco e fossem adiante, pegassem o mar. No versículo 23, Jesus despede a multidão e Jesus sobe ao monte para orar. Quero fazer algumas reflexões com você aqui dentro desse texto. Jesus, como Filho de Deus, Jesus tinha necessidade de orar. Jesus tinha necessidade de buscar um momento de intimidade com Deus, dele estar próximo do Senhor, dele estar orando ao Pai, e ele nos ensina a orar. E nós? Será que nós temos buscado esse momento de relacionamento com Deus, de oração, de clamor, de estarmos na presença de Deus? Ou simplesmente nós temos vivido a nossa vida como se Jesus, ele tira esse momento de oração, depois dele dispensar, dele despedir a multidão. Versículo 24 diz que o barco daqueles discípulos estava no meio já do mar. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Eu acho que o momento que nós estamos vivendo não é nada diferente. Nada diferente. Nós estamos hoje dentro de um barco onde a humanidade ela está sendo açoitada pelo vento da Covid, açoitada pelo coronavírus, e nós podemos dizer que os ventos são contrários.
Os ventos são contrários, as lutas estão aí, as dificuldades estão aí, as pessoas estão morrendo. Os ventos são contrários. Aqueles homens, eles não sabiam bem o que fazer diante daquela dificuldade toda pela qual eles estavam passando naquele momento. E no versículo 25, diz o seguinte: mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. Jesus manda que aqueles homens vá para o mar, atravessem o mar, vá à frente, vá diante dele. Jesus tira o momento dele de oração, Jesus fica lá no monte, e aí no texto vai dizer que na quarta vigília da noite, vocês sabem, a quarta vigília da noite está baseada no horário judaico, tá? Onde a primeira vigília vai das 18 horas até as 21, a segunda vigília vai das 21 horas até as 24 horas, a terceira vigília vai das 24 horas até as 3 horas da manhã, e a quarta vigília da noite, das 3 horas da manhã até as 6 horas da manhã. Então podemos imaginar que era por volta de, não sei, 3h30, 4 horas, mas estava dentro da quarta vigília da noite, entre 3 horas da manhã e 6 horas da manhã. Nesse momento, aqueles discípulos já tinham passado muitas dificuldades, eles já tinham passado muitas lutas, mas é nesse momento que Jesus vai em direção a eles. Talvez você já tenha passado muitas lutas, talvez você já tenha passado muitas dificuldades, talvez você já tenha passado pela primeira vigília da noite, talvez você já tenha passado pela segunda vigília da noite, talvez você já tenha passado pela terceira vigília da noite, talvez você já ache que não tem mais solução para o seu problema, talvez você já ache que a sua resposta, né, daquilo que você pede a Deus, daquilo que você intercede a Deus, talvez você ache que a tua resposta não vai chegar. Talvez você já esteja já no seu limite. Eu quero dizer para você que uma hora Jesus vai ao seu encontro. Como ele fez aqui com esses homens. Eles estavam passando grande aflição, eles estavam passando grandes dificuldades. E aqui diz que na quarta vigília da noite, Jesus vai ao encontro deles. Eu quero voltarmos um pouquinho, versículo 23. Diz que Jesus despede a multidão, sobe ao monte para orar à parte, e nesse momento, aqui no final do versículo 23, parte B, diz: e chegada a tarde, estava ali só. Se eu disse para vocês que a primeira vigília da noite começa às 18 horas, e aqui no versículo 23, diz que era à tarde, quando Jesus estava só no monte orando, dá para imaginar que pelo menos 9 horas, os discípulos estiveram dentro daquele mar de uma maneira solitária, só eles, o barco e o mar. Foram 9 horas, foram 3 vigílias, né? Cada vigília de 3 horas, 3, 6, 9. Passou um tempo, aqueles discípulos naquela situação. E o que acontece em seguida? Jesus vai ao encontro deles. O versículo 25 diz: mas na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. Jesus, ele podia simplesmente pegar um barco, como os discípulos fizeram, ir ao encontro deles com um outro barco. Talvez fosse isso que eles estivessem esperando. Mas Jesus resolve fazer a coisa de uma maneira sobrenatural. Talvez você esteja esperando na sua vida algo comum, né? Mas talvez Jesus queira fazer na sua vida algo sobrenatural. Mas para isso é preciso que você creia. Para isso é preciso que você confie no Senhor. Para isso é preciso que você entregue a sua vida ao Senhor. Na pregação passada nós falamos da rocha, que é Cristo, onde aquela casa que não caiu estava firmada. Na quarta vigília da noite, Jesus vai ao encontro daqueles homens. E acontece alguma coisa aqui que muitas das vezes acontece comigo, com você. E os discípulos, vendo andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma.
Imagina aqueles homens que já vinham convivendo com Jesus há um determinado tempo, andavam com Jesus há um determinado tempo, e agora naquele momento de desespero, naquele momento de aflição, essas pessoas elas não reconhecem Jesus. Às vezes acontece, né? Às vezes nós estamos tão desesperados, às vezes nós estamos tão assim, angustiados, às vezes o momento é tão difícil que nós não reconhecemos Jesus. Jesus chega até a gente, Jesus quer nos ajudar, Jesus quer nos abençoar, Jesus quer nos proteger, mas nós não reconhecemos que é Jesus. Lembra, depois da ressurreição, os discípulos andando no caminho de Emaús, estavam andando, alguns dizem que cada um já tinha ido para um lado, viver sua vida, porque Jesus tinha morrido. E aí, de repente, Jesus chega do lado deles, começa a caminhar com eles, começa a andar do lado deles, e aqueles homens não reconhecem a Jesus. Mas eles fizeram uma coisa interessante, eles pediram: Jesus, fica conosco. Às vezes mesmo a gente não reconhecendo a Jesus, a gente ainda assim a gente pede: Jesus, fica conosco, tem misericórdia de nós, nos ajuda. E Jesus entrando com eles, Jesus tomando pão, dando graça, aqueles homens então reconheceram que era ele. Esses discípulos aqui estavam num momento assim tão difícil da vida deles, que eles não reconheciam que era Jesus e até eles achavam que era um fantasma. Jesus, quando se aproxima deles, tem alguém que vai fazer algo aqui extraordinário. E os discípulos, vendo, não reconheceram, assustados, dizendo: é um fantasma. E gritavam com medo, eles estavam apavorados, eles estavam com medo, eles não reconheciam Jesus. Mas no versículo 27, diz que Jesus, porém, lhes falou logo dizendo: tendes bom ânimo, sou eu, não temais. Quando nós estamos em aflição, quando nós estamos em angústia, quando nós estamos em desespero, a palavra de Jesus para nós é: não temas, não temais. Tem um texto que diz: não temas, porque eu sou contigo. Não temas, não temas, nem te atemorizes, não temas. Imagine Davi chegando diante do gigante Golias, era um problemão, né? Todo um exército estava com medo, toda uma nação estava com medo daquele homem, daquele gigante, daquele soldado. E de repente Davi chega diante daquele gigante para enfrentar. Imagina se Davi tivesse medo naquele momento. Mas vocês sabem por que Davi não tinha medo? Sabem por que Davi não temeu o gigante Golias? O texto diz que Davi, quando ele vai enfrentar Golias, ele diz para Golias: eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, a quem tu tem afrontado. Você não quer ter medo das dificuldades, não quer ter medo das lutas, não quer ter medo das situações difíceis que possam vir sobre você. Lembre que tem um Deus que te guarda, que te protege. Lembre que quando o inimigo ele tenta te atingir, ele não está atingindo a você somente. Ele está desafiando o teu Deus. E o teu Deus é maior do que todas as coisas. Davi diz para ele: eu venho a ti em nome de Jesus. Não tente vencer os teus problemas, as tuas dificuldades com as tuas forças. Não tente. Entregue as tuas dificuldades, os teus problemas, as tuas lutas ao Deus dos exércitos, ao Senhor dos exércitos, ao Senhor dos senhores. Ele quer apaziguar a tempestade da tua vida. Ele quer cuidar da tua vida, ele quer cuidar da sua família. Ele quer cuidar de você. Mas é preciso que você o reconheça, porque os discípulos não o reconheciam. É preciso que você deixe que ele haja na sua vida, para que ele possa cuidar de você. Pedro, vai dizer assim, versículo 28, e respondeu-lhe Pedro, e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Pedro aqui ele faz um desafio, parece até um pouco abusado, né, audacioso, mas Pedro aqui ele faz um desafio: Senhor, se é tu, manda que eu vá ter contigo sobre as águas. Eu creio que Jesus conhecia bem o coração de Pedro.
Jesus conhecia bem o coração de Pedro, talvez os outros discípulos não, talvez a família de Pedro não, mas Jesus conhecia bem o coração de Pedro. Talvez as pessoas não conheçam bem seu coração, mas Jesus conhece o coração. E Jesus não toma aquela atitude de Pedro como uma afronta. Jesus, pelo contrário, Jesus diz para Pedro, vem Pedro. E Pedro desce daquele barco, confiando na palavra do Senhor, e Pedro começa a andar sobre as águas. E aí eu me lembro que certa vez eu estava fazendo uma reflexão nesse texto, em uma igreja, e eu trouxe para os amados ali a seguinte reflexão. Está ruim dentro do barco? Com a tempestade? Está ruim dentro do barco com os ventos contrários? Está difícil dentro do barco? Imagina Jesus dizendo para você, agora desce do barco. Desce do barco. Vem para as ondas. Às vezes nas nossas vidas, Deus quer fazer isso conosco. Quer tirar a gente do barco, da onde a gente acha que é a nossa segurança. Quer tirar a gente do barco, onde parece estar, onde nós estamos na nossa zona de conforto. Jesus quer lançar você no meio de uma tempestade. Jesus quer lançar você no meio do mar. Sabe para quê, amado? Sabe para quê? Para que você possa confiar mais nele. Sabe para quê? Para que você possa entregar tua vida totalmente na mão dele. Porque enquanto você estiver dentro do barco, talvez você esteja confiando no barco. Enquanto você tiver alguma coisa que te traz uma certa segurança, talvez você esteja confiando naquilo que te traz segurança. E que não é o Senhor Jesus. E aí o Senhor Jesus diz para Pedro, vem Pedro, desce do barco. E Pedro, o que Pedro faz? Pedro desce do barco. E Pedro, descendo do barco, versículo 29, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Eu imagino a cena, né? Pedro pescador, alguém que conhecia bem o mar, sabia que com o mar não se brinca, né? Como dizia meu avô, né? O mar não tem cabelo, meu avô também era pescador. E aí minha mãe conta que ele dizia isso para a família, ó, o mar não tem cabelo, então com o mar não se brinca. Certa vez meu avô saiu para pescar com um grupo de amigos, ficaram, se não me engano, 3 ou 4 dias à deriva no mar. A família já tinha dado eles como morto e eles foram encontrados por um outro barco e foram resgatados. Passou um perrengue. Eu certa vez também fui tomar um banho de mar e eu dei um mergulho, caí parece que num canal, não sei bem, e eu fui arrastado para dentro do mar e quando eu tentava voltar não conseguia e saí dali, daquelas águas, eu saí praticamente morto. Precisou que algumas pessoas entrassem comigo já desacordado, me tirassem do mar. Precisou que um salva-vida que apareceu lá na praia, foi uma pessoa foi buscar numa outra praia, né, tudo providência de Deus, fizesse os primeiros socorros para que eu pudesse ser reanimado e estar aqui trazendo essa mensagem para ti, para você. Pedro começa a andar sobre as águas, Pedro começa a caminhar sobre as águas, sobre a ordem de Jesus, Pedro começa a andar sobre as águas. Mas há um momento em que Pedro tira os olhos de Jesus. Há um momento que Pedro deixa de olhar para Jesus, que é aquele que o chamou, que é aquele que está dizendo, vem Pedro. Pedro tira os olhos de Jesus. E aqui diz no versículo 30, mas sentindo o vento forte, teve medo. Quando Pedro sentiu o vento forte, quando Pedro sentiu o ambiente que ele estava ao redor, a dificuldade que estava ali, Pedro teve medo. Quando você tira os olhos de Cristo, você tem medo. Eu quero aproveitar essa mensagem dentro do momento no qual nós estamos vivendo. Quero dizer que você precisa ser prudente. Você precisa ter todos os cuidados. Né? O que eu quero dizer com isso? Você precisa usar o álcool gel,
você precisa usar máscara, você precisa cuidar, né, a questão do distanciamento social, fazer somente o necessário, né, evitar aglomeração. São cuidados que a gente precisa ter, natural, né? Agora você não precisa ficar desesperado. Você não precisa ter medo, você precisa confiar no Senhor. Há cristãos confundindo as coisas. Acham que por confiar no Senhor não precisam ter os cuidados. Outros confiam apenas nos cuidados. Espero que você me entenda. Você precisa ter os cuidados. E você precisa confiar no Senhor. Você não precisa ter medo. Pedro, quando olha para os ventos, quando olha para a dificuldade, Pedro tem medo. E o que é que acontece em seguir com Pedro? Começando a ir para o fundo, clamou dizendo, Senhor, salva-me. Quando Pedro olha para as dificuldades, quando Pedro olha para o vento, Pedro começa a afundar. Ele para de caminhar sobre as águas. O sobrenatural para na vida dele. E por que o sobrenatural para na vida dele? Porque ele tirou os olhos de Cristo. Parou de olhar para Jesus. E aí a Bíblia diz que ele começa a afundar. E quando Pedro começa a afundar, qual é a reação de Pedro? Qual é a atitude de Pedro? Aí Pedro diz para Jesus, Senhor, salva-me. E Jesus prontamente, versículo 31, e logo Jesus estendendo a mão, segurou e disse-lhe, homem de pouca fé, por que duvidaste? Sabe por que às vezes as coisas não acontecem na minha e na tua vida? Porque muitas das vezes nós estamos como Pedro. Nós vemos os sinais, nós vemos os prodígios de Deus na nossa vida, nós vemos as maravilhas de Deus na nossa vida, nós vemos o quanto Deus tem feito por nós, pela nossa família, pela nossa casa, e ainda assim nós duvidamos. O povo de Israel viu todo o milagre que Deus havia feito no Egito. Toda a praga que desceu sobre os egípcios não sobrecaiu sobre o povo judeu. O povo de Israel viu como que Deus os guardou ali, como que Deus os protegeu ali. E quando esse povo está caminhando no deserto, esse povo começa a murmurar, esse povo começa a se maldizer, esse povo começa a reclamar, porque eles não confiaram no Senhor. Pedro aqui da mesma forma, Pedro começa a afundar. Mas ainda assim o Senhor Jesus estende a mão, segura Pedro, tira Pedro daquela situação. Versículo 32, e quando subiram para o barco, clamou, quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se deles os que estavam no barco e o adoraram, dizendo, este verdadeiramente é o Filho de Deus. Eu não vou me alongar muito nessa noite. Esse texto ele é bastante claro. Eu diria até que autoexplicativo. Nesse texto nós temos um grupo de pessoas, um grupo de homens que estavam dentro do barco, estavam açoitados, estavam passando dificuldades, estavam passando lutas, que precisavam de ajuda. E essa ajuda veio. O Senhor Jesus veio até eles. O Senhor Jesus os socorreu. Esse texto fala de um homem que foi mais além, né? Pedro foi mais além. Pedro andou sobre as águas, porque ele creu no Senhor. Mas esse texto também fala de alguém que no meio dessa caminhada perdeu a sua fé. No meio dessa caminhada olhou para as dificuldades e começou a afundar. Como é que está a nossa vida? Como é que está a nossa vida com Deus? Como é que está o nosso relacionamento com Deus? Nós estamos apenas vendo as dificuldades, nós estamos apenas vendo as lutas, apenas olhando para os problemas, ou nós já conseguimos enxergar que em meio às lutas, em meio às dificuldades, em meio aos problemas, nós temos um Senhor que nos acode, nós temos um Senhor que cuida de nós, nós temos um Senhor que nos protege, nos guarda. Isso não quer dizer, e vou repetir o que eu falei domingo passado, isso não quer dizer que a gente não venha passar por dificuldades.
Isso não quer dizer que a gente não venha passar por lutas. Isso não quer dizer que não haja desafios na nossa vida. Isso quer dizer que ainda havendo os desafios, nós precisamos, ainda havendo as lutas, nós precisamos continuar confiando no Senhor. Porque somente dele vem a nossa salvação. Somente dele vem a nossa proteção. Somente dele vem o livramento. Confie no Senhor. Não faça como Pedro, que andando sobre as águas, caminhando de maneira assim sobrenatural, olhou para as dificuldades, olhou para os ventos e teve medo. Não faça como Pedro, que depois de ter alcançado, né, essa graça de olhar para o Senhor Jesus, de viver aquele momento ali de comunhão intensa com o Senhor Jesus, que não deixava ele ter medo do que estava ao redor. Ele olhou para as coisas, olhou para as dificuldades. Vamos olhar para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Vamos olhar para Cristo, aquele que em meio às lutas, em meio às dificuldades, eu diria que em meio à Covid, está nos guardando, está nos protegendo, está cuidando da gente. Vamos olhar para o Senhor Jesus, único Senhor, único Salvador. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa confortar o teu coração, consolar o teu coração, que Deus possa estar cuidando de ti, que Deus possa estar abençoando a sua família, a sua casa. Amém? Pai, obrigado, Deus. Obrigado, ó Deus, por mais essa noite, ó Deus, que podemos, ó Deus, prestar esse culto de louvor e adoração a Ti. Obrigado por mais esse momento, ó Pai. Estamos, ó Pai, dedicando, Senhor, para estarmos, ó Pai, compartilhando, ó Pai, da Tua palavra. Alcança, ó Deus, os amados, ó Deus, através, ó Pai, dessa mensagem, Senhor. Para que, ó Deus, a nossa segurança, para que, ó Deus, o nosso clamor seja para que Tu venhas, ó Pai, estar no nosso barco. E nós sabemos que Tu, junto conosco, Senhor, os ventos se acalmam, a tempestade se acalma e a gente pode então passar por tudo, ó Pai, em segurança, Senhor. Porque não há outro além de Ti. Não há outro no qual nós possamos, ó Deus, colocar, ó Deus, o nosso coração. Não há outro no qual nós possamos entregar, ó Pai, as nossas vidas. Por isso nós te pedimos em nome de Jesus, Senhor. Abençoe, ó Deus, a cada família, a cada lar, ó Deus, no qual, ó Deus, vai estar entrando essa mensagem, ó Pai, através desse meio, ó Pai, de comunicação. Te pedimos, ó Deus, as Tuas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Logo, logo, permitindo Deus, estaremos voltando a realizar os nossos cultos, ali na nossa congregação. Até lá, vamos continuar aqui fazendo as nossas lives, vamos continuar aqui compartilhando com os irmãos daquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Bom final de semana a todos, um bom final de domingo, e que Deus possa dar uma semana abençoada a cada um de vocês. Amém.